Uma amizade com Deus. Áudio 25, página 264. Agora tenho de lhe pedir para responder à minha pergunta anterior. Como posso criar, momento a momento, a experiência do amor incondicional e ilimitado? Como posso adotar a atitude divina de ser totalmente amoroso? Ser totalmente amoroso é ser completamente natural. Amar é uma coisa natural. Não é normal, mas é natural. Explique essa diferença mais uma vez. Normal é uma palavra usada para denominar o que é usual, lugar comum, consistente. E a palavra natural é usada para designar a natureza básica de uma coisa. Sua natureza básica como ser humano é ser amoroso, amar todo mundo e todas as coisas, embora não seja normal que você faça isso. Por que não? Porque lhe ensinaram a agir contra sua natureza básica, a não ser natural, em sua maneira de agir no mundo. E por quê? Por que nos ensinaram isso? Porque você acreditou que seu eu natural é mau, é perverso, é algo que deve ser domado, restringido, subjugado. E por isso exigiram que sua raça adotasse comportamentos normais que não são naturais. Ser natural seria ser pecador, talvez até perigosamente mau. Até mesmo o fato de ser visto em estado natural foi considerado pecaminoso. Isso é verdade até hoje. Certas revistas são consideradas sujas por algumas pessoas. Tomar banho de sol nu é rotulado por muitos como um desvio. Os corpos nus, em geral, devem ser evitados e todos aqueles que andam nus, mesmo em sua própria casa, em seu quintal ou à beira da piscina, são frequentemente chamados de pervertidos. E isso vai muito além de expor nossas partes íntimas. Em algumas culturas, não é permitido à mulher mostrar a face, os pulsos ou os tornozelos. E esse não foi o único aspecto natural de ser que muitos de vocês desestimularam. Vocês desencorajaram dizer a verdade, embora dizê-la seja muito natural para vocês. Vocês desencorajaram a confiança básica no universo, embora mantê-la seja muito natural para vocês. Vocês desencorajaram o canto, a dança, a alegria e a celebração, embora cada célula do seu corpo deseje ardentemente explodir diante do milagre pleno de quem você é. Vocês fizeram essas coisas porque têm medo de ceder às tendências naturais e serem magoados, e de ceder aos prazeres naturais e magoarem a si mesmos e aos outros. Vocês carregam esse medo por causa de uma ideia que defende que a raça humana, a sua espécie, é basicamente má. Vocês acreditam que nasceram em pecado e que faz parte da sua natureza serem maus. Essa é a decisão mais importante que vocês já tomaram a respeito de si mesmos, e a forma como criam sua própria realidade reforçou essa decisão. Para não caírem em erro, desenvolveram extraordinários esforços para estarem certos. Sua vida lhes mostrou que estão certos a esse respeito, e vocês, então, adotaram essa história como sua história cultural. É exatamente assim. Vocês afirmam e, repetindo isso continuamente, fizeram com que fosse assim. No entanto, a menos que mudem sua história, modifiquem sua ideia a respeito de quem são e como são enquanto raça e espécie, nunca poderão ser totalmente amorosos, porque não podem sequer amar a si mesmos plenamente. Este é o primeiro passo para ser plenamente amoroso. Amar plenamente seu eu. E isso não será possível enquanto acreditarem que nasceram em pecado e são basicamente maus. Esta pergunta, qual é a natureza básica do homem? É neste momento a pergunta mais importante colocada diante da raça humana.
Se acreditarem que os humanos são, por natureza, indignos de confiança e maus, irão criar uma sociedade que apoiará este ponto de vista e promulgará leis, aprovará normas, adotará regulamentos e imporá restrições baseados nele. Se acreditarem que os seres humanos são por natureza dignos de confiança e bons, criarão um tipo de sociedade inteiramente diferente, na qual leis, regras, regulamentos e restrições raramente serão exigidos. A primeira sociedade limitará a liberdade. A segunda promoverá a liberdade. Deus é plenamente amoroso porque Deus é plenamente livre. Ser plenamente livre é ser plenamente feliz, porque a liberdade plena cria espaço para todas as experiências de felicidade. A liberdade é a natureza básica de Deus. É também a natureza básica da alma humana. A medida da sua liberdade plena é a mesma da sua felicidade plena. E essa é a medida do seu amor pleno. Você já falou isso antes, deve ser muito importante. Você está dizendo que ser totalmente amoroso significa ser plenamente livre. Sim, e permitir que os outros sejam plenamente livres. Você quer dizer que todos deveriam ser capazes de fazer qualquer coisa que queiram? É isso que eu quero dizer. À medida que for humanamente possível permitir isso, sim, é isso que eu quero dizer. É assim que Deus ama. Deus permite. Eu permito que todos façam qualquer coisa que queiram. Sem consequências? Sem punição? As duas não são a mesma coisa. Como disse muitas vezes, não existe essa história de punição no meu reino, mas existe o que se chama de consequência. Uma consequência é um resultado natural. Uma punição é um resultado normal. É normal na sua sociedade punir. É anormal na sua sociedade permitir que uma consequência simplesmente aconteça, se revele. As punições são a maneira de vocês mostrarem que não têm paciência para esperar por um resultado natural. Você está dizendo que ninguém deve ser punido por nada? Isso é algo que vocês têm de decidir. Na realidade, vocês decidem isso todos os dias. Como estão sempre tomando decisões a esse respeito, pode ser que achem melhor deliberar sobre o método que julgam mais eficiente para fazer com que sua sociedade ou qualquer pessoa que seja parte dela mude de comportamento. Essa é, afinal, a suposta razão por que impõe punições. Punir com o objetivo de desforra, para basicamente se vingar, não irá criar o tipo de sociedade que vocês dizem que querem criar. As sociedades altamente evoluídas observaram que pouco se aprende com as punições. Elas concluíram que as consequências são um mestre muito melhor. Todos os seres sensíveis sabem a diferença entre punições e consequências. Punições são resultados criados artificialmente. Consequências são resultados que ocorrem naturalmente. As punições são impostas de fora por alguém com um sistema de valores diferente do de quem está sendo punido. As consequências são experimentadas internamente pelo eu. As punições partem da decisão de alguém de que alguém agiu mal. As consequências são sua própria experiência de que alguma coisa não dá certo. Ou seja, que ela não trouxe o resultado pretendido. Em outras palavras, não aprendemos rapidamente com as punições, porque as vemos como algo que alguém nos impõe. Aprendemos mais prontamente com as consequências, porque as vemos como algo que impomos a nós mesmos. Exatamente, você entendeu claramente. Mas uma punição não pode ser uma consequência? Não é esse o ponto? As punições são resultados criados artificialmente, não resultados que ocorrem naturalmente. A tentativa de converter uma punição numa consequência
Simplesmente atribuindo à primeira o nome da segunda não transforma uma na outra. Só o ser mais imaturo pode ser enganado por esse artifício verbal, e mesmo assim, não por muito tempo. Isso não impediu que muitos de vocês que geraram filhos usassem o artifício. E a maior punição que imaginaram foi a recusa do seu amor. Vocês mostraram aos filhos que, se eles se comportassem de uma determinada maneira, vocês lhes negariam seu amor. Foi pela doação e pela recusa do amor que vocês procuraram regular, modificar, controlar e criar os comportamentos de seus filhos. Isso é algo que Deus jamais faria. No entanto, vocês disseram a seus filhos que eu faço o mesmo, sem dúvida para justificar suas próprias atitudes. Mas eu lhes digo, o verdadeiro amor nunca se recusa. E esse é o significado de amar plenamente. Significa que seu amor é grande o bastante para acolher o comportamento mais errado. Significa mais do que isso. Significa que nenhum comportamento é sequer chamado de errado. Eric Segal acertou. Amar significa não ter de pedir desculpas. É exatamente isso. No entanto, este é um princípio muito elevado que não é praticado por muitos seres humanos. Muitos não conseguem sequer imaginar que Deus o pratique. E eles estão certos. Eu não o pratico. Como disse? Eu sou o princípio. Não se tem de praticar o que se é. Simplesmente se é. Eu sou o amor que não conhece condição ou limite de qualquer espécie. Eu sou totalmente amoroso, e ser totalmente amoroso significa querer dar a todos os seres sensíveis adultos liberdade total para ser, fazer e ter o que desejam. Mesmo quando se sabe que será ruim para eles, não cabe a você decidir por eles. Nem mesmo para nossos filhos? Se eles são seres sensíveis adultos, não. Se são crianças maiores, não. E se não são maduros, a maneira mais rápida de levá-los à sua própria maturidade é dar-lhes liberdade para tomar o máximo possível de decisões o mais cedo possível. É isso que o amor faz. O amor liberta. Aquilo que vocês chamam de carência e que frequentemente confundem com amor, faz o oposto. A carência retém. Esta é a maneira de ver a diferença entre amor e carência. O amor liberta, a carência retém. Então, para ser totalmente amoroso, eu abro mão? Entre outras coisas, sim. Abre mão da expectativa. Abre mão das exigências, regras, regulamentos que imporia àqueles que ama. Pois eles não são amados quando são reprimidos. Não totalmente. Nem você é. Você não ama a si mesmo totalmente quando, em qualquer circunstância, se reprime, quando se dá menos do que a liberdade total. Lembre-se, no entanto, que escolhas não são restrições. Por isso, não chame suas escolhas de restrições. E carinhosamente dê a seus filhos e a todos que ama todas as informações que acha que tem para ajudá-los a fazer boas escolhas. Por boas, eu entendo aquelas que mais provavelmente irão proporcionar o resultado desejado e aquele que você sabe ser o resultado que mais espera, uma vida feliz. Partilhe o que sabe, ofereça o que tiver entendido. Não tente, porém, impor suas ideias, suas regras, suas escolhas ao outro. E não recuse seu amor caso o outro faça escolhas que você não faria. Na realidade, se você julga que essas escolhas foram medíocres, esse é o momento exato de demonstrar seu amor. Isso é compaixão, e não existe expressão mais alta. O que mais significa ser totalmente amoroso? Significa estar inteiramente presente, em todos os momentos, ser plenamente consciente, completamente receptivo, honesto, transparente.
Significa desejar ardentemente extravasar o amor que está em seu coração. Ser totalmente amoroso significa estar totalmente nu, sem intenções ocultas ou motivo oculto, sem qualquer coisa oculta. E você acha que é possível aos seres humanos, pessoas comuns como eu, alcançarem esse amor? É algo de que somos capazes? É mais do que aquilo de que são capazes. É aquilo que vocês são. Essa é a natureza do que vocês são. Não há nada mais difícil do que negar isso. Vocês repetem essa coisa difícil todos os dias. Por isso suas vidas parecem tão difíceis. No entanto, quando fazem a coisa fácil, quando decidirem emergir, ser quem vocês realmente são, amor puro, ilimitado, incondicional, então a sua vida se torna fácil de novo. Toda a perturbação desaparece. Toda a luta termina. Essa paz pode ser alcançada a qualquer momento. O caminho para se chegar a ela pode ser através de uma pergunta simples. E agora, o que faria o amor? A pergunta mágica novamente? Sim, essa pergunta é maravilhosa porque você sempre saberá a resposta. É como mágica. Ela limpa, como um sabonete, afasta a preocupação, dissipa toda dúvida, todo medo, lava a mente com a sabedoria da alma. Que bela maneira de expressar isso! É verdade. Quando formular essa pergunta, você saberá imediatamente o que fazer. Em qualquer circunstância, sob qualquer condição, você saberá. Você receberá a resposta. Você é a resposta. E fazer a pergunta ativa esse seu lado. E se nos enganarmos? Não podemos nos enganar? Não reconsidere a resposta quando ela vier instantaneamente. É quando você a reconsidera que você se engana. Vá até o centro do amor e saia de lá com todas as suas escolhas e decisões, e você encontrará a paz.